Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Bom, eu quero começar esse vídeo vai ser diferente. Hoje eu vim trazer uma novidade, né? Eu vou iniciar aqui um quadro que se chama Materna Histórias. Eu sou uma pessoa que eu amo ouvir histórias da vida das pessoas. Não é por fofoca, juro. Pelo menos eu não sou a pessoa que espalha fofocas, mas eu gosto de saber da vida das pessoas. Adoro. Assim, como elas vivem, o que elas fazem. Eu gosto muito de saber. Aí eu vejo um casal com filho, ai, como foi que nasceu, o que aconteceu, como você descobriu que estava grávida. Eu adoro, amo histórias. E eu super sigo canais de histórias. Tenho amigas que contam histórias, que eu acho coisa maravilhosa. Virei amiga dessas pessoas por causa desses canais, né? Que eu comecei a seguir elas e aí falava com elas. Ai, que maravilhoso! Eu amo histórias. Então, pensando nisso, eu conversei já há um tempo com uma dessas minhas amigas que conta histórias. E eu falei, eu tenho vontade de contar também histórias, mas não assim, histórias da vida das pessoas, assim, questão de relacionamento, não, de maternidade. Então, eu quero contar histórias de pessoas que são mães, né? E aí, para isso, eu vou pedir a vocês que me mandem histórias de vocês com seus filhos, obviamente, né? Pode ser uma história feliz, pode ser uma história triste, pode ser uma história de superação, pode ser uma história divertida, pode ser só uma história qualquer, sabe? Que seja legal de contar, que seja legal de ouvir, que seja para incentivar alguém, que seja para dar dica, que seja para alerta, para qualquer coisa, tá? Não precisa ser necessariamente uma história dramática, sabe? Uma história de um nascimento, uma história de um parto, uma história de um acidente que aconteceu, doméstico de repente, uma história de introdução alimentar, uma história de adaptação da escola, qualquer história, tá? E eu vou contar essa história como se fosse minha, como elas fazem no canal, que eu acho assim maravilhoso. Vou contar como se fosse minha história. Se a pessoa quiser ser identificada, eu identifico, marco arroba, não tem problema. Se não quiser também, eu não identifico e uso nomes anônimos, fictícios, enfim. E aí, para começar esse canal, eu vou contar histórias minhas com os meus filhos. A primeira de todas, que vai ser agora, então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, vai ser a história da minha primeira gravidez, né? Eu vou contar uma história de cada filho. Então, a primeira vai ser da primeira, que é a Carolina. Então, vamos lá. Carolina é minha primeira filha, hoje ela tá com 11 anos. Eu engravidei dela em 2012, ela nasceu também em 2012. Eu tinha zero noção de maternidade, qualquer coisa que ligasse bebê, porque eu nunca tive, não que eu nunca tive contato com bebês, tive, mas era assim, muito pouco, muito limitado, eu nunca tinha trocado uma fralda, eu acho. Tinha medo de segurar e tudo, mas enfim. Carolina foi um bebê que não foi planejado, porém foi uma descoberta muito feliz. Não inicialmente, sabe? Porque inicialmente eu não era casada. Eu namorava já com meu marido, que hoje ele é meu marido, já há 7 anos. Mas a gente não era casado. Eu morava sozinha, ele morava com a avó. E a gente descobriu, uns dias depois do meu aniversário, que eu estava grávida. E aí eu fiquei meio tensa, porque eu trabalhava, morava sozinha, mas eu ainda fazia faculdade, estava terminando a minha faculdade. E eu não esperei, né? Não foi planejado, foi realmente uma coisa que aconteceu. Mas tudo bem, né? Descobrimos, foi aquele choque, contei pra minha mãe, morrendo de medo, contei pra minha mãe, eu não morava mais com minha mãe, mas mesmo assim eu morri de medo de contar pra ela. Contei pra ela por e-mail. Ai, meu Deus, eu tenho tanta vergonha disso, sabia? Mas eu contei pra ela por e-mail. Olha a cara de pau da pessoa. Mas ela não ficou feliz, ela ficou feliz. Desculpa. Ela não ficou triste, não ficou chateada, não ficou com raiva. Ela ficou muito feliz. Me apoiou, foi tudo ok. A gestação dela foi muito tranquila, né? Eu posso dizer assim, que foi muito tranquila no sentido de que eu não tive dores, eu não tive problemas, eu não tive diabetes, eu não tive pressão alta, eu não tive nada.
Só que eu tinha uma dificuldade em ganhar peso. Por quê? Porque eu vomitei muito, 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 muito. Carolina, eu só não vomitei minha alma, porque o resto todo eu vomitei. Eu vomitei até os 7 meses de gestação, então eu tive que fazer acompanhamento com nutricionista. E aí eu ganhei assim muito pouco peso. Muito pouco peso. Eu ganhei, na gestação da Carolina, eu ganhei 9 quilos. Mas ela estava bem, estava saudável. E aí, conforme a gestação dela ia avançando, estava sendo sempre acompanhada. E quando chegou perto, quando eu estava com 37 semanas e alguma coisa, eu fiz uma ultrassom e aí eu descobri que ela estava com baixo peso. E também a placenta passou do grau 1 para o grau 3. Então a médica decidiu marcar uma cesariana. Assim, eu não fiquei chateada porque tinha que fazer cesariana nem nada, porque assim, eu não tinha ideia de parto, sabe? Eu era muito leiga em tudo, nessa questão de bebê e tal. Então assim, por mim, qualquer parto que tivesse estava bom. Eu queria normal? Queria, mas se tivesse que ser cesárea também eu não fazia muita questão. Para mim não fazia muita diferença. Então a gente marcou e ela nasceu. E ela nasceu com baixo peso, realmente. Ela nasceu com 2 quilos, 335 gramas. A gente teve que ficar internada, fiquei 5 dias no hospital, na maternidade com ela, mas ela não teve nada, ela não teve icterícia, ela não teve nada. Só que ela tinha que ficar fazendo um teste que era para saber da glicemia dela. Aí eu acho que era a cada 3 horas que furavam assim o pezinho dela para saber da glicemia dela. Mas assim, ela foi se desenvolvendo, foi tranquila, a amamentação com ela foi tranquila, ela pegou logo? Não. Mas ela tentava, né? E aí também a gente dava complemento a ela do meu próprio leite no copinho. Mas fiz isso só na primeira semana, confesso, quando fui pra casa não fiz não. Enfim, ficamos 5 dias lá e foi um sonho. O parto dela, pra mim, foi o melhor de todos. Eu tenho 4 filhos, né? Então assim, o primeiro foi o melhor de todos. Eu me recuperei super rápido, não tive dor, não tive nada, sabe? Eu tava num hospital, na época era em Maceió, né? Hoje eu moro em Portugal, mas na época eu morava no Brasil. E eu tive ela na Santa Casa de Maceió. E assim, muito tranquilo. Pra mim, parecia que eu tava no hotel, de tão bom que foi. Eu não fazia nada, eu só ficava lá. E aí as enfermeiras vinham e ajudavam e não sei o quê. Eu só fui dar banho nela no último dia, porque eu escolhi. Eu não queria, não, pode dar banho nela. Entendeu? Então, assim, foi muito bom, eu gostei muito. Eu tive todo o apoio, assim, de psicóloga, fisioterapeuta, nutricionista, pediatra, tudo. Pra eu não ficar com gases, o fisioterapeuta vinha, a gente ficava andando pra lá e pra cá. Foi tudo muito bom. Eu voltei pra casa, já me abaixava, já fazia tudo. Era pra eu fazer isso? Não, mas eu fazia. Assim, podia fazer, não é que eu fazia. Eu já podia fazer. Eu me sentia pronta pra isso, preparada pra isso. Entendeu? Eu não tinha dores, nem nada. Então, assim, foi muito tranquilo. Agora, o que aconteceu fui pra casa com ela. Tudo bem, tudo bom. Só que eu não tinha realmente... A gente optou por não ter ninguém em casa com a gente, certo? Assim, a minha mãe mandava comida pra mim, ia lá, levava meu almoço, né? Porque no Brasil, o pai tem 5 dias só de licença maternidade, né? Não sei se ainda é assim, mas antes eram 5 dias só de licença paternidade. Então, ele só ficou comigo 5 dias, que foi justamente os dias que a gente estava na maternidade. Quando a gente voltou pra casa, ele já voltou a trabalhar. Então, ele não teve, assim, um tempo realmente em casa com a gente, né? Mas aí eu fiquei sozinha e tava tudo bom. Só que teve um dia, ela tava com 1 semana já que a gente tava em casa. E ela tava mamando. E aí ela parou de mamar, ela meio que dormiu assim, né? E aí ela virou e eu fui levantar ela. Só que quando eu fui levantar ela foi na hora que ela virou e ela regurgitou. E aí quando veio, ela virou e voltou. Ela aspirou de volta aquilo ali. E aí eu fiquei louca. E aí, meu Deus do céu, e agora o que é que faz? O que é que faz? O que é que faz? A menina começou a sufocar, a menina começou a ficar roxa. E eu desesperada, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E virei ela. Só que assim, eu fiquei desesperada, mas eu não fiquei paralisada. Eu não comecei a chorar, não. Eu agi. Então eu virei ela e comecei a dar tapa nas costas dela para poder desengasgar. Eu não tinha noção do que devia fazer para desengasgar um bebê. Então eu fiz o que a gente sempre faz, né? Virei e comecei a dar tapa.
E aí ela não desengasgava. Então eu peguei ela, botei a minha boca, cobrindo a boca e o nariz dela, e ali eu puxei. Eu puxei como se a minha vida dependesse daquilo, porque no fim das contas a minha vida dependia daquilo. Então eu puxei, suguei, e aí ela chorou muito. Ela desengasgou, eu puxei o leite e aí ela chorou. E aí quando ela chorou, aí eu chorei também. Eu chorei muito. Olha, foi uma das piores sensações que eu passei. Até hoje, essa foi uma das piores, não foi a pior, mas foi uma das piores sensações que eu já passei na minha vida. Foi um dos maiores momentos que eu senti medo, né? Ali, uma bebezinha com 2 semanas de vida, ela se engasgou daquela forma e ali eu fiquei muito nervosa. E aí eu liguei pro meu marido, desesperada, ele voltou correndo do trabalho, ficou lá em casa, minha sogra veio também, e aí ela passou o resto do dia lá comigo, e eu passei o resto do dia sentada dentro do quarto dela, ela deitada no berço dormindo, e eu aqui assim, sem conseguir sair do lado dela, porque eu imaginei qualquer momento essa menina vai se engasgar de novo, vai sufocar e eu preciso estar aqui. Foi muito difícil esse dia, né? Mas a gente superou, passou, ela nunca mais teve isso. E assim, até hoje, eu morro de medo de engasgo. Incrível, por incrível que pareça, eu morro de medo dela se engasgar. Hoje Carolina tá com 11 anos, mas eu morro de medo que ela se engasgue. Eu acho que é porque eu passei por isso com ela. Então, lógico que eu tenho medo dos meus outros filhos se engasgarem, principalmente os 2 mais novos, né? Eu tenho muito medo. Mas eu não sei, acho que como eu já tive isso com ela, eu tenho tanto cuidado quando ela tá mastigando, eu fico olhando pra cara dela pra ver se ela tá mastigando direito. Muito louca, né? Mas eu fiquei. Então, a partir daí, eu tenho um dos meus maiores medos, engasgo. Então, assim, até hoje eu corto a carne dela pequena. A do Rafael eu corto maior do que a dela. Não sei por quê. Mas tudo me remete àquele momento. Aquilo ali nunca saiu da minha cabeça. Eu fiquei nervosa. E até hoje, só de lembrar, eu fico muito nervosa. Porque a gente sempre fica pensando, né? Se eu não tivesse conseguido, se ela tivesse deitada, dormindo, e isso acontecesse, se tivesse sido em algum momento que eu tivesse distraída, se eu não soubesse o que fazer, se eu ficasse paralisada, sabe? Então a gente começa a pensar nas possibilidades, né? Depois que já passou, você pensa nas possibilidades. Mas graças a Deus, deu tudo certo. Depois disso, Carolina nunca teve mais nada, nunca teve nada, assim. Carolina sempre muito tranquila, nunca precisei levar ela em médico pra coisa nenhuma, assim. Caiu, se machucou, nananã, nunca teve nada disso, só foi essa situação isolada. Mas pronto, essa foi uma situação, assim, que me marcou muito e por isso que eu decidi contar essa história pra vocês. Porque ficou alerta, né? A gente não sabe, muitas vezes a gente, mãe de primeira viagem, não sabe que essas coisas podem acontecer e você precisa agir. Porque isso aconteceu recentemente com a minha irmã e ela ficou paralisada, ela não agiu. E aí a sorte é que ela estava na casa da minha mãe e aí as outras pessoas agiram por ela, porque ela ficou paralisada. E assim, por mais que você pense que você está preparado, que você vai saber que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, é muito difícil quando você passa ao momento que você está passando aquilo ali, você fica... Eu não sabia que eu agiria assim, porque eu sou a pessoa que trava. Normalmente eu sou a pessoa que trava. Se uma pessoa desmaiar na minha frente, eu não sei o que fazer. Eu fico nervosa, eu travo, eu grito, eu choro, mas eu não vou, sabe, fazer alguma coisa. Não tenho ação de ir lá ajudar a pessoa. Não tenho, não sei o que me acontece, mas eu não tenho isso. E com a minha filha não foi assim. Na hora eu sei que eu estava desesperada, mas eu não parecia estar desesperada. Eu fui e fiz o que tinha que fazer ali na hora para reverter aquela situação. Até porque só tinha eu, ela dependia de mim. Se eu tivesse parado, como é que ia ser? Né? Mas assim, isso é uma coisa que me dá muito trauma, que eu carrego ainda esse trauma. Quando eu tô amamentando, não, quando eu tô dando comida marina, ela tá comendo assim, ela dá uma... Se Rani estiver aqui perto de mim, eu faço, Rani! Na hora, quando eu sei que tem uma outra pessoa, eu acho que é isso também. Quando eu sei que tem uma outra pessoa ali, eu dou uma travada assim e espero que a pessoa faça. Sabe, eu Rani aqui, começo a dar tapinhas nas costas dela, sabe? Mas eu fico, por favor, me ajude aqui, vem cá, me ajude e venha fazer também, sabe? Então, assim, é importante a gente agir, sabe? É importante a gente não petrificar, a gente não paralisar, a gente entender que tem que fazer alguma coisa naquele momento. Mas acontece de muitas pessoas travarem. Então, assim, fico alerta, né?
que leite materno também causa engasgo na criança, certo? A criança precisa arrotar, né? Porque o que aconteceu? Ela mamou e ela dormiu aqui. Enquanto ela tava mamando e ela tava dormindo, eu tava assistindo alguma coisa na televisão, porque a gente tava amamentando, vai fazer o quê? Vai olhar pra televisão. Tava assistindo alguma coisa e eu deixei um pouquinho. Só que na hora que eu fui botar ela pra arrotar, foi a hora que ela virou. E aí o engasgo já veio, né? Ela já regurgitou. Muitos bebês regurgitam, ela regurgitou e aí ela aspirou. Então, assim, importante, assim que o bebê parar de mamar, pôr pra arrotar. O bebê sempre tem que arrotar. Tudo bem, às vezes nem sempre o bebê arrota de fato, mas você precisa estar ali naquela posição, precisa colocar, porque senão ele vai enchendo de gases. Ela nunca teve cólica. Mentira, ela teve cólica um dia só, mas só foi esse dia. Mas ela teve muitos gases. E ela sempre arrotava, mas ela sempre teve muitos gases. Até os 3 meses ela teve muitos gases. Mas pronto, essa foi a situação que eu queria contar, que aconteceu comigo. Mãe de primeira viagem, sozinha em casa, com uma bebê recém-nascida de 2 semanas. Eu fiquei louca, mas passamos, superamos e hoje ela tá aí. Linda, grande, pra contar a história. Não tão grande, mas linda, pra contar a história, com 11 anos. E essa foi a história que eu resolvi contar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, comentem, se inscrevam no canal. Espero histórias de vocês. Por favor, me ajudem. Vamos ajudar esta pessoa aqui a ser uma grande youtuber. Espero histórias de vocês. E depois eu volto aqui pra contar a história do Rafael. O Rafael tem história também pra contar, viu? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!